Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Esse é o vídeo de número 470, leitura bíblica, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 7 do livro de Esdras. Vamos de leitura bíblica? Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraoite, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Este é o versículo chave de todo o livro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha só, vou ler novamente. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Como com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros e cordeiros, como também o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do Deus, no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes,
ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, solicitar a vocês. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tem prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de todos quantos trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem. Você deverá ensiná-las. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês, a lei do rei, seja punido com morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de vossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais, como a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Louvado seja Deus, bênção do Senhor. Esdras, capítulo 7, ele introduz, ou seja, no capítulo 7, Esdras introduz Esdras 7, introduz Esdras, um escriba piedoso e sacerdote descendente de Arão, que lidera o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém, no ano aproximadamente de 457 anos antes de Cristo, sob o reinado de Artaxerxes, focado na restauração espiritual. O capítulo destaca a dedicação de Esdras em estudar, praticar e ensinar a lei de Deus. Aleluia! Esdras era um levita, né? Ele era um sacerdote, descendente de Arão. Bem, queridos, o resumo desses 22, né? Ou seja, o esboço desses 28 versículos é assim. Primeiro, do versículo 1 ao 10, a genealogia e o caráter de Esdras, né? A narrativa salta cerca de 60 anos após o capítulo 6, introduzindo Esdras, um escriba habilidoso, versado na lei de Moisés. Ele decide estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor, sendo fortalecido pela boa mão de Deus. Versículos 11 ao 26, o decreto de Artaxerxes. O rei da Pérsia autoriza o retorno de mais judeus e concede a Esdras autoridade para levar ouro, prata e recursos para o templo. O decreto também permite que Esdras nomeie magistrados e juízes para aplicar a lei de Deus e a lei do rei. E o versículo 27 e 28, ações de graças de Esdras. Esdras louva a Deus por mover o coração do rei e reconhece que sua força para liderar provém da boa mão do Senhor sobre ele. Aleluia, glória a Deus, né? Como eu havia dito, o versículo chave do livro de Esdras é Esdras capítulo 7, versículo 10. Bênção de Deus, né? Bem, como é que nós vamos aplicar esse capítulo em nossas vidas nos dias de hoje?
A aplicação de Esdras, capítulo 7, nos dias de hoje, foca na reforma espiritual e ensino da palavra de Deus. Esdras 7, versículo 10, destaca um modelo para líderes e cristãos: estudar a Bíblia, praticá-la e ensiná-la. O capítulo enfatiza a dependência de Deus, boa mão do Senhor, a coragem para liderar mudanças e a restauração da adoração verdadeira. Bênção de Deus, né? Versículo 10, quero só ler aqui. Compromisso com a palavra de Deus. A necessidade urgente de um retorno ao estudo profundo, vivência, prática e ensino das Escrituras, em vez apenas de conhecimento teórico. Dependência da graça, a boa mão de Deus. Reconhecer que o sucesso na vida cristã e nos projetos ministeriais vem da soberania e provisão de Deus, não apenas de esforço humano. Liderança corajosa e piedosa. Esdras demonstra que a verdadeira coragem surge de um coração preparado para buscar a Deus e focado na santidade, mesmo em meio a ambientes seculares. Restauração da espiritualidade. Assim como Esdras 7 a 10 foca na restauração espiritual após a reconstrução física do templo, capítulo 1 e 6, hoje a ênfase deve ser a reforma interna da igreja e na vida do crente. Influência e integridade. Esdras, como líder, influenciou o rei Artaxerxes a apoiar a obra de Deus. Isso ensina que a importância de viver de uma forma íntegra para testemunhar em ambientes pagãos ou neutros. Ensino e discipulado. O chamado de Esdras para ensinar os estatutos e juízes de Deus se aplica ao discipulado moderno, preparando a nova geração nas verdades do Evangelho. Esdras, capítulo 7, versículo 10, funciona como um lema para a vida cristã autêntica. Hoje, preparar o coração para buscar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Aleluia! Bênção de Deus, é bênção demais nós podemos ler e estudar a palavra de Deus, né? Eu louvo a Deus porque eu entendi isso na minha vida, viu, queridos? Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu decidi a estudar mais a palavra, a aprofundar mais no estudo da palavra, praticar e poder ensinar. É bênção demais. Então, que Deus te abençoe. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Não se esqueça, I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus.